Venezuelanos asilados na Embaixada Argentina de Caracas cobraram ações do governo Lula, responsável por custodiar o prédio na capital venezuelana desde agosto de 2024. Em carta pública divulgada pelo Comando com Venezuela, os 5 opositores do ditador Nicolás Maduro afirmam que o Brasil não discutiu até agora uma solução para a saída segura deles da Venezuela. Eles estão na embaixada desde março do ano passado. O documento diz, aspas, Presidente Lula, levamos mais de um ano esperando uma ação concreta que garantisse nossa saída segura, acompanhados pelo seu governo, preservando nosso direito à vida, pela qual tememos diante da ameaça que enfrentamos. Nossa situação se agrava, o tempo se prolongou de uma maneira inaceitável e, na nossa opinião, o Brasil não exigiu com clareza e celeridade uma solução para essa grave situação. Fecho aspas. Os opositores de Maduro também afirmam para Lula que a luta pelos direitos humanos não pode estar subordinada a conveniências políticas. Mas para o Lula sempre esteve. Eles acrescentam, aspas, hoje a bandeira do Brasil é humilhada, como somos humilhados diariamente dentro desta embaixada que se transformou numa prisão. Afeta a gente, mas também afeta a honra e a dignidade do seu país. Fecho aspas. O Lula já está afetando a honra e a dignidade do Brasil, se esses valores ainda existem por aí há muito tempo. E ele agravou isso recentemente ao conceder asilo político para uma condenada por lavagem de dinheiro no Peru, a ex-primeira-dama, esposa do Ollanta Humala, que recebeu 3 milhões de dólares ali da Odebrecht, e o Marcelo Odebrecht, na Lava Jato, quando fez colaboração premiada, deu depoimento, disse que o acerto com o Humala foi com Palocci e Lula. E foi com Lula o acerto para que o Marcelo Odebrecht fizesse esse pagamento. Fez, inclusive, como eu resgatei e publiquei, contrariamente à posição do diretor da Odebrecht no Peru. Falou, mas não, como se ele estivesse dizendo assim, mas não é bom para a gente apoiar esse candidato, melhor a gente apoiar o outro. No caso era outra, né? Era a Fujimori, né? A Keiko, né? A Keiko Fujimori. Então, aquele candidato, o Humala, não tinha o apoio do empresariado local e tal. O Jorge Barata, que era o diretor da Odebrecht no Peru, achava que não era aquilo que tinha de ser feito. E o Marcelo Odebrecht não quis saber, falou, olha, é uma ordem, faça, execute. E eles acabaram fazendo. E por que o Marcelo Odebrecht faria isso se ele não tivesse interesse aqui em agradar o Lula? Até para manter os contratos públicos da Odebrecht no governo brasileiro, que a Odebrecht faturou dezenas de bilhões de reais com contratos no BNDES e com contratos na Petrobras, no esquema de corrupção que ficou conhecido como o Petrolão. Então, pode colocar aí na tela o tweet que eu tinha feito no caso da Nadine, para vocês verem como esse novo episódio acaba reforçando e ilustrando o que eu tinha falado. Lula nunca deu a mínima para vítimas de perseguição de ditadores amigos, como Fidel e Raul Castro, Hugo Chávez e Nicolás Maduro, olha aí, Daniel Ortega. Mas seu governo finge dar asilo político por questões humanitárias à aliada condenada por lavagem de dinheiro no Peru. Cinismo total. Então vocês vejam que ali em cima estava dizendo que o Lula nunca deu a mínima para vítimas de perseguição do Maduro. E o que está o grupo de venezuelanos refugiados na embaixada da Argentina em Caracas, na Venezuela, está dizendo que o Lula não está dando a mínima para eles. Então, o que a gente aponta aqui na raiz, depois aparece com mais exemplos da realidade. Duda Teixeira. No caso da Nadine Heredia, em 24 horas, o governo brasileiro já tinha mandado um avião da FAB, e também ligou para Dina Boluarte, presidente do Peru, para conseguir um salvo-conduto. O salvo-conduto é necessário de uma autorização para você poder trazer a Nadine, no caso a Nadine Heredia, aqui para o Brasil, condenada por lavagem de dinheiro. Crime comum, né? E aí, no caso da Venezuela, a gente não vê essa mesma disposição do Brasil, né? O Brasil já deveria, há muito tempo, ter conseguido algum acordo com o ditador Nicolás Maduro para dar um salvo-conduto, ir lá e trazer essas pessoas. Aliás, hoje a gente tem 6 venezuelanos na embaixada, porque o 6º morreu. E um deles até divulgou já uma mensagem dizendo que vive lá uma atmosfera de terror, né? Com um franco-atirador nos telhados, drone voando por cima, sem luz, sem eletricidade, eles são amedrontados com cachorro, com matilhas de cães,
e o Brasil não faz nada para ajudar. O governo brasileiro não faz nada para ajudar. Lembrando que tem vídeo no YouTube Por que Lula apoia Maduro, resgatando principalmente os depoimentos da Mônica Moura na época da Lava Jato. E no portal, o título da matéria que eu desenvolvi é Delação de Mônica Moura explica elo de Lula e Maduro. Ricardo Kertzmann, o que você achou de toda essa história dos venezuelanos, vítimas de perseguição de Nicolás Maduro, que estão refugiados na embaixada da Argentina, reclamando do Lula, que não dá atenção a eles? É só a comprovação daquilo que a gente sabe e não se cansa de apontar, da seletividade desse duplo padrão moral muito comum ao lulopetismo quando se trata de direitos humanos. Você lembrou e já mostrou seu tweet, algo que eu também falo há muitos anos. O presidente Lula sempre deu as mãos a ditadores e ditaduras mundo afora, nunca contestou as tiranias iranianas, chinesa, nicaragüense, venezuelana, nunca. Para ele, quando se trata de afronta a direitos humanos de amigos, ele faz vistas grossas e não enxerga. Ao contrário, quando não são nações amigas, o que ele faz é distorcer fatos e acusar essas nações não amigas, governos não aliados, de cometer infrações a direitos humanos. Agora mesmo, Felipe, ele deu uma entrevista durante a cerimônia, durante o velório do Papa Francisco. A pergunta era a respeito da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, e ele deu um jeito de desviar o tema e atacar Israel, justamente nessa questão de campo dos direitos humanos. Ou seja, é o velho padrão do lulopetismo. Aliás, tem podcast com o Hillel Neuer, diretor da ONG UN Watch, que ele critica o Lula por esse tipo de retórica anti-Israel. É imperdível essa entrevista que eu e Duda fizemos em inglês, está com legenda em português, está disponível também na playlist do podcast OA no canal do YouTube de O Antagonista.